Quer seja um primeiro encontro embaraçoso, uma reunião familiar tensa, ou em um jogo de trivia, um conhecimento aleatório pode reverter qualquer situação e te dar a fama de sabichão. Preste atenção enquanto eu insiro um pouco mais de conhecimento no seu cérebro com esses fatos estranhos e maravilhosos. O que são pedras de amígdalas? É provável que você já teve antes, mas você já se perguntou o que são aqueles pequenos caroços esbranquiçados na parte de trás de sua garganta? Seu nome pode ser pedras da amígdala, mas alerta de spoiler, na verdade não são pedras. Também conhecidos como cálculos de amígdala ou tonsilólitos. Esses minúsculos invasores de garganta são na verdade compostos de detritos como alimentos, células mortas ou outras substâncias que ficam presas nas fendas das amígdalas antes de endurecer. Delicioso! Embora sejam geralmente muito pequenas, a maior pedra de amígdala registrada foi de 14,5 centímetros e foi medida em 1936. Você pode imaginar a surpresa quando aquilo foi retirado? A razão pelo cheiro bem desagradável é porque eles são o lar de várias bactérias anaeróbicas, que produzem sulfetos de odor fétido. A má notícia é que são inevitáveis, mas podem ser removidos em casa com gargarejos vigorosos e a boa e velha higiene oral. Por que você vê estrelas quando esfrega os olhos? Seja pelo cansaço, estresse ou o simples tédio, muitas pessoas vão recorrer à sensação estranha e satisfatória de esfregar os olhos. Mas outra coisa acontece quando praticamos esse comportamento estranho. Uma mini galáxia inteira aparece. Pode parecer que você está viajando através do espaço e do tempo, mas na verdade é uma explicação científica para o porquê de você ver estrelas de repente. Essas formas e cores aparentemente aleatórias são conhecidas como fosfenos e foram relatados já na época dos gregos antigos. Veja, esfregar os olhos aumenta a pressão dentro do globo ocular, e essa pressão ativa as células ganglionares na retina, da mesma forma que a luz. Como seu cérebro não sabe a diferença, ele interpreta essa ativação como se você estivesse vendo a luz do mundo exterior. Como resultado, é provável que você veja pequenas bolhas de cores diferentes que se movem e se espalham rapidamente, com o movimento de fricção. Em outras palavras, aquela pequena galáxia é basicamente seus globos oculares dizendo: "Ei cara, você está me espremendo." Uma cabeça decapitada ainda pode piscar. Você deve estar pensando, como você sabe disso? Bem, meus curiosos companheiros, temos um homem a agradecer por este factoide interessante. O químico francês Antoine Laurent de Lavoisier, durante o reinado de terror da França no século XVIII, que foi caracterizado por um monte de execuções na guilhotina, o pobre e velho Sr. Lavoisier se viu na mira. Quais foram seus crimes? Descobrir o hidrogênio e ajudar a implementar o sistema métrico. Hediondo, eu sei. Sendo um nerd total, quer dizer, um químico dedicado, Lavoisier decidiu que sua morte não seria em vão, porque havia uma última descoberta que ele precisava fazer. É possível piscar depois de ter sua cabeça cortada? Tendo prometido que tentaria piscar o máximo possível após a queda da lâmina, testemunhas afirmaram que a cabeça decapitada de Lavoisier de fato piscou por cerca de 30 segundos. Como não existiam equipamentos científicos mais avançados naquela época, Lavoisier foi creditado por conduzir o primeiro estudo conhecido sobre a função independente do cérebro. Valeu o esforço, não é? Corvos fazem funerais. Existem muitos fatos que provam que os animais não são tão pouco sofisticados quanto pensamos. Veja só, corvos fazem funerais para seus mortos. Eles podem não usar caixões de luxo e carros funerários, mas eles já estão vestidos de preto, não é mesmo? Esses pássaros são animais incrivelmente inteligentes. Na verdade, eles possuem a capacidade de raciocínio de uma criança de 7 anos. Por exemplo, eles são conhecidos por colocar nozes na estrada em semáforos vermelhos para que os carros possam atropelá-los e quebrar suas conchas. Não deve ser surpresa, então, que eles são uma das únicas outras criaturas a honrar cerimonialmente os mortos. Quando um corvo descobre o corpo de um companheiro morto, eles começam a chamar os outros. Depois que pássaros suficientes chegam, eles ficam por ali, às vezes por dias, fazendo um barulho angustiante. Eventualmente, eles vão embora um por um, até que reste apenas alguns pássaros para prestar suas homenagens, antes que eles também deixem os restos mortais para trás. Gritos em massa podem não ser a despedida mais emocionante, mas, hey, pelo menos é alguma coisa. Por que você não consegue fazer cócegas em si mesmo? Quer você tenha cócegas ou não, há uma coisa em que todos podemos concordar. É impossível fazer cócegas em si mesmo. Não importa o quanto você tente atingir o ponto ideal em seu pescoço, costelas, pés ou joelhos, você não vai ser capaz de ataques de riso. Os cientistas descobriram que a sensação de cócegas leva nosso cérebro a um mini estado de pânico, enquanto o desconforto de saber que estamos prestes a receber cócegas de alguém pode nos fazer rir. Do ponto de vista evolucionário, esse foi um mecanismo de defesa bastante útil, que nos ajudou a reconhecer perigos
inesperados, como uma cobra venenosa deslizando sobre nossos pés. Então, por que não podemos fazer cócegas em nós mesmos? Os neurocientistas culpam o cerebelo, que está localizado na parte de trás do crânio. Essa parte do cérebro se desenvolveu para antecipar nossos próprios movimentos, o que significa que as áreas que registram a sensação de cócegas são essencialmente desligadas, antes mesmo de tentarmos. Ao prever nossos próprios movimentos e registrá-los como normais, o cérebro pode se concentrar em registrar outras sensações imprevisíveis. Inteligente, não é? Existiu uma praga do riso na Tanzânia. As pessoas dizem que o riso é contagioso, e depois de ouvir o que aconteceu em Tanganyika, agora Tanzânia, em 1962, você vai concordar também. Tudo começou quando um grupo de colegas de escola começou a rir durante a aula, em uma pequena aldeia africana. Ninguém sabe o porquê. Talvez alguém tenha contado uma piada, mas logo toda a escola foi infectada por risos contagiosos e forçada a fechar. Uma escola inteira rindo seria um acontecimento e tanto, mas não é tudo. Quando os pais pegaram seus filhos, eles começaram a rir também, e assim o riso se espalhou pelos bairros, lojas e eventualmente por outras aldeias. Não existem registros claros do evento, mas relatos sugerem que a epidemia durou de 6 meses a 1 ano e meio. Muitos especialistas tentaram explicar o que aconteceu exatamente na Tanzânia aquele ano. Christian F. Hempelman, da Purdue University, argumenta que foi o grande estresse, e não a felicidade que causou a praga. Rir exige muito da respiração, então as chances são de que a epidemia tenha acontecido em episódios curtos, enquanto havia outros sintomas como desmaios e choro. Naquele ano, a Tanzânia também conquistou a independência, e os alunos relataram se sentir estressados pelas expectativas dos pais e professores, que pode ter causado a histeria em massa. Em suma, a peste do riso não deve ter sido tão engraçada quanto parece. O fundador da Match.com perdeu a namorada para um encontro da Match.com. Hoje em dia, o namoro online é a escolha mais popular quando se trata de conhecer novas pessoas, mas na infância da internet era um território inteiramente novo. Em 1993, um homem chamado Gary Kremen viu o potencial da web como a maneira perfeita de colocar estranhos românticos em contato uns com os outros. Então ele criou um pequeno domínio chamado Match.com. Hoje em dia é um dos maiores sites de namoro online do mundo, com mais de 9,8 milhões de usuários em todo o mundo. Mas as pessoas não gostaram disso imediatamente. A internet ainda estava muito nova, e conhecer estranhos por ela parecia uma perspectiva assustadora. Implacável pela falta de interesse, Kremen elaborou um plano inteligente. Ele fazia com que todos na empresa criassem um perfil no site, que incluía sua namorada na época. Você sabe onde isso vai dar, né? Sua ideia funcionou muito bem, porque a sua namorada logo conheceu alguém novo no site e decidiu largar ele. Pode parecer que Kremen tenha sido um baita perdedor, mas ele aparentemente viu isso como uma coisa positiva, porque provou que a Match.com poderia ser um sucesso. Continue pensando isso mesmo, amigo. O que são aqueles fiozinhos da banana? As bananas não são uma fruta que todo mundo pira, poucos detestam. Isso não significa que não haja poucas acusações de que as bananas são totalmente nojentas, e isso se deve principalmente aos fiozinhos brancos esquisitos, que pendem da fruta quando você as descasca. Pode parecer que são apenas tiras que se separaram durante o processo de descascamento, mas na verdade eles têm o seu próprio nome científico, feixes de floema. O floema é um tecido encontrado em todas as plantas, responsável por transportar nutrientes e água para cima e para baixo na fruta para ajudá-la a crescer. Basicamente, você pode pensar neles como veios de banana que garantem que as bananas estejam totalmente formadas e deliciosas. A maioria das pessoas os joga fora, mas os feixes do floema estão na verdade cheios de potássio, fibra, vitamina A e vitamina B6. Ainda assim, a ideia de mastigar veias de banana musculosas como um zumbi de frutas enlouquecido não é tão atraente. Alguém uma vez inventou um piano de gatos. Houve muitas invenções bizarras que falharam ao longo dos tempos, mas nenhuma é tão absurda quanto o infame Katzenklaiver, ou órgão do gato. Para imaginar a insanidade, imagine 10 gatos todos alinhados em caixas, com suas caudas seguras e presas sob um teclado. Cada vez que uma tecla é pressionada, ela atinge o rabo do gato correspondente, ou no pior caso, pica com um alfinete, fazendo com que o gato produza um miado alto. Claro que os gatos foram organizados de acordo com o tom de seus miados. A primeira menção a esse instrumento sádico remonta ao início do século XVI, quando esse desenho apareceu em um livro de Jean Theodoret Brahe, de 1596. O mais estranho sobre essa invenção horrível é que gerou um enorme entusiasmo nos círculos terapêuticos. Diz a lenda que um príncipe italiano foi repentinamente curado de sua psicopatia ao ver uma imagem desses gatos musicais. Enquanto isso, o teórico médico Johann Christian Riehl citou o piano de gatos como um tratamento para doenças mentais como esquizofrenia. Não está claro exatamente como isso aconteceu, mas é seguro supor que o piano de gato foi a única coisa maluca o suficiente para chamar a atenção de pessoas malucas. Por que os humanos não andam de lado? Alguns pensamentos podem mantê-lo acordado à noite, como por que as pessoas não andam como caranguejos.
Quer dizer, não é como se não conseguíssemos, certo? O fato é que quando queremos mover para o lado, normalmente viramos nosso corpo primeiro para frente e depois caminhamos normalmente. Existem alguns bons motivos para esse comportamento. Como nossos olhos estão localizados no centro do rosto, a nossa visão periférica, ou seja, tudo o que ocorre fora do centro de nosso olhar, é muito pobre. Você pode estar pensando: mas os olhos do caranguejo estão na frente também. E você está certa, porque é onde está a comida deles. Quando se trata de caminhar, porém, os caranguejos não têm escolha a não ser andar de lado. Isso ocorre porque seus joelhos dobram para fora em vez de para frente, como os joelhos dos humanos. Então, eles podem se mover rapidamente para os lados em uma agitação com suas várias pernas. Embora humanos possam tentar imitar os movimentos dos caranguejos se quiserem, isso não é eficiente. Na verdade, vários estudos mostraram que o custo metabólico de andar para o lado é 3 vezes maior do que o de andar para frente. Se você quer queimar algumas calorias extras, a caminhada de caranguejo é a nova moda. Por que os abacaxis formigam a boca? Pode ser uma das frutas mais favoritas do mundo, mas qualquer pessoa que frequentemente engole abacaxi fresco também vai estar familiarizada com a forma bizarra de como podem fazer sua língua ficar dormente logo depois. O suspeito é uma enzima protease, chamada bromelaína, que ajuda a quebrar as proteínas. A bromelaína tem uma história de séculos de uso para tratar certas doenças médicas e também é frequentemente usada como amaciante de carne. Felizmente, existem maneiras de eliminar essa proteína destruidora de papilas gustativas. O abacaxi enlatado não produz a mesma sensação, mas se você preferir as coisas frescas, o truque é cozinhá-lo um pouco primeiro ou simplesmente deixar fora por um tempo, para que a bromelaína desagradável possa quebrar primeiro. O cocô do vombate é quadrado. Se alguém perguntar, vocês aprenderam comigo. Os pequenos marsupiais bonitos da Austrália produzem cocô em forma de cubo com perfeição. Por algum tempo, pesquisas reais sobre a razão por trás dos detalhes bizarros de eliminação de resíduos de vombates têm sido escassas, mas as teorias não. Uma das hipóteses mais populares é que o cocô do vombate é quadrado para que as criaturas possam empilhá-lo facilmente para marcar seu território, como tijolos grossos de Lego. Um único vombate vai deixar, em média, entre 80 a 100 fezes quadradas ao redor de seu território em uma noite, e alguns dizem que sua forma quadrada significa que se fixam em toras e bordas com mais facilidade. No entanto, em 2018, Patricia Young, pesquisadora do Instituto de Tecnologia da Geórgia, descartou essa teoria. Young explicou que os vombates não fazem cocô taticamente. Em vez disso, seu dejeto quadrado é na verdade resultado do ambiente seco em que vivem. Como eles espremem até a última gota de umidade de sua comida, seu cocô é esculpido de forma diferente dos intestinos e sai seco e rígido. Caso você esteja se perguntando, eles também não têm ânus quadrados, o que significa que a coisa toda também deve ser bem desconfortável. E aí, você conseguiu impressionar alguém com essas informações? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!